Vamos dar início à aula número 22 do curso de estrutura de dados. Essa aula vai versar sobre um algoritmo de obtenção da árvore ótima. A aula se compõe dos seguintes itens. Inicialmente, vamos apresentar o problema e mostrar como o problema pode ser decomposto. E essa decomposição vai conduzir à sua solução. Posteriormente, vamos descrever em detalhe esse algoritmo e, finalmente, vamos mostrar que esse algoritmo, para o seu funcionamento, vai requerer a operação de algumas matrizes. Então, vamos explicar as matrizes associadas a este algoritmo. Bem, o objetivo inicial é o seguinte: nós queremos escrever um algoritmo eficiente para construir uma árvore binária de busca ótima. A árvore binária de busca ótima, todos os detalhes relativos ao custo dessa árvore, eles fazem parte da aula anterior, da aula número 21. Portanto, é essencial para que vocês possam entender perfeitamente essa aula, que tenham na cabeça todo o conteúdo da aula número 21. O algoritmo ele vai consistir basicamente numa implementação do método que foi explicado na aula anterior, utilizando programação dinâmica. Então, digamos, através dessa aula, vocês vão poder ter uma ideia em detalhe de como se implementaria um método de programação dinâmica. Bem, todo o método de programação dinâmica está sempre associado a um conjunto de fórmulas de recorrência que correspondem, digamos, à obtenção da solução do problema que está sendo resolvido através de programação dinâmica. Nesse caso específico, nós queremos construir uma árvore binária de busca. Bem, a árvore binária de busca, nós queremos uma árvore binária de busca ótima. O que quer dizer ótima no caso? Ótima significa ter custo mínimo. Então, nós associamos sempre uma variável que vai corresponder a esse custo. E o objetivo é sempre minimizar essa variável. No caso, nós temos a variável T. A variável, no caso, é minha árvore. É o custo da árvore. Então, a variável, no caso, vai ser C de T e J. Onde T e J é o quê? T e J é a árvore binária de busca, ótima, consistindo das chaves, desde I mais 1 até J. Vocês lembram que o problema de busca, qual é? Eu tenho um conjunto de chaves, desde S1 até Sn, e eu quero construir uma árvore binária de busca para esse conjunto de chaves. Cada chave está armazenado em exatamente um dos nós da árvore. Eu tenho associados também um conjunto de frequências, F1 até Fn, a cada uma das chaves, e um conjunto de frequências, F' desde 0 até N, a cada um dos intervalos de ausências de chaves, aqueles R's, aqueles nós quadrados da última aula. Então, eu tenho os nós redondos, que são as chaves, e os nós quadrados, que correspondem às ausências de chaves, ou seja, as buscas sem sucesso. Os nós redondos correspondem às buscas com sucesso. Bem, então, o que é dado do problema são as chaves, que no caso não me interessa quais são, me interessam as quantidades e as frequências. Então, eu tenho N frequências de sucesso, F1 até Fn, correspondendo às chaves S1 até Sn, e as frequências correspondendo aos nós quadrados, as ausências de chaves, que são F' desde 0 até N. A minha árvore T de IJ será a árvore que contém todas as chaves, desde I mais 1 até J, e todos os nós quadrados, ausências de chaves, desde I menos 1 até J. Repetindo, T de J contém as chaves, contém os nós redondos, desde I mais 1 até J, enquanto que
enquanto que os nós quadrados estarão presentes nessas chaves desde I, nessa árvore, desde I até J. Bem, então inicialmente o que eu tenho que fazer é computar a soma das frequências. Então eu defini na última aula a variável FIJ. Então FIJ é quem? É a soma de todas as frequências desde I até J. FIJ é a soma de todas as frequências F' desde I até J e as somas de todas as frequências F, desde I mais 1 até J. Lembrem sempre que, conforme nós vimos na aula passada, T de IJ contém os nós redondos desde I mais 1 até J e os nós quadrados desde I até J. Às vezes vocês têm que parar para pensar um pouquinho para saber quando que é I mais 1, quando que é I. Então é só lembrar, quando é nó redondo, eu tenho 1 a menos. Quando é nó quadrado, eu tenho 1 a mais, digamos. Bem, então o meu custo, o C de T e J, essa fórmula, essa expressão nós vimos na aula passada, é igual a 0 se I igual a J. Porque se I igual a J, você não tem chave nenhuma. Porque se I igual a J, então, digamos, eu teria as chaves desde I mais 1 até J, mas como I igual a J, significa um número negativo de chaves, então eu não tenho chave nenhuma. Então é 0 se I igual a J. Caso contrário, essa expressão nós vimos na aula passada. Essa expressão se deriva de que fato? O custo de uma árvore é igual ao custo de sua subárvore esquerda, eu pego a raiz. A raiz eu suponho que seja SK. Então é o custo da subárvore esquerda mais o custo da subárvore direita, mais a soma das frequências, todas F e J, F grande e J. Então, o C de T e J é igual a 0 se I igual a J, e caso contrário, é C de T e K menos 1, esse é o custo da subárvore esquerda, mais C de T KJ, que é o custo da subárvore direita, mais F de IJ. Agora, como eu não sei qual é o SK, qual é a raiz, então eu tenho que fazer uma minimização, eu tenho que supor, eu faço uma variação entre todos os valores possíveis de K. Quais são os valores possíveis de K? O K pode variar desde I mais 1 até J. Então, com isso aqui, eu tenho a minha expressão. O que eu tenho que fazer é computar essa expressão. A solução final do meu problema é qual? Como eu vou resolver o problema para todos I e J, o que eu quero é a solução final. A solução final se compõe de todas as chaves. Então, o valor do custo correspondente a todas as chaves é quem? É C de 0N, ou seja, o custo da árvore desde 0 até N, porque a árvore desde 0 até N vão ter que chaves? As chaves desde S1 até N, porque eu sempre conto de uma unidade adiante, não é isso? Então, com isso daqui, eu tenho o custo final da minha árvore procurada. Bem, para implementar essa forma de programação dinâmica, o método mais direto seria quem? Seria a recursão. Por quê? Reparem, se vocês pensarem naquela expressão que aparecia na tela anterior, eu tenho C de T de IJ em função de C de T também. Só de C de T de I até K menos 1 e depois C de T de K mais 1 até J. Então, em relação a problemas menores. Então, isso daqui, lembrando das aulas em que nós estudamos a recursão, isso daqui é um método que se adapta perfeitamente ao estudo à aplicação da ideia de recursão. Simplesmente eu escrevo aquela fórmula e deixo rolar, digamos. Bem, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: a recursão não reconhece se um dado subproblema, ou seja, se um dado valor de C, de T, de IJ já apareceu anteriormente ou não. Então, toda vez que aparecesse C de T, de IJ, ele partiria para resolver novamente. E com isso, esse método se transformaria num método
de um método exponencial, ou seja, método exponencial seria aquele em que o número de computações que eu teria que realizar seria um número exponencial. Essa complexidade é proibitiva, então esse método seria, digamos, do ponto de vista prático, totalmente inexequível. Você não conseguiria resolvê-lo através de um computador. Bom, e aí o que se faz? Bom, o que se faz é estudar, tentar resolver esse problema através de programação dinâmica, conforme nós veremos e conforme eu já havia mencionado na aula anterior. Bem, a ideia básica, repetindo, seria o quê? Eu tenho um algoritmo que eu quero implementar e eu vou resolver esse algoritmo através de programação dinâmica. O que significa resolver através de programação dinâmica? Eu vou arrumar um jeito de resolver aquelas expressões são as mesmas. As expressões, aquelas fórmulas de recorrência são aquelas. O que eu quero fazer é computar aquele valor. E tendo em mente o meu valor final. O valor final que eu quero é C de T de 0 até N. Bem, o que eu faço então é o seguinte, cada vez que um subproblema aparece pela primeira vez, eu calculo o valor do subproblema, o valor do custo no caso, e armazeno esse valor do custo na tabela. Nas vezes subsequentes em que esse subproblema aparecer, em vez de eu partir para resolvê-lo novamente, o que eu faço? Eu simplesmente vou na tabela, eu já tenho a solução lá e pego a solução lá e eu pego a solução que está armazenada na tabela e informo para o meu algoritmo. Com isso daqui, cada subproblema é efetivamente calculado apenas uma vez. Então, a complexidade do problema agora, o tempo que eu vou levar, vai ser proporcional a quê? Vai ser proporcional à quantidade dos meus subproblemas distintos. No caso da recursão, é a quantidade de subproblemas que apareciam para ser computados, que era um número exponencial. Usando a fórmula de programação dinâmica, o número de subproblemas passa a ser, a quantidade de subproblemas a ser considerado, passa a ser a quantidade de subproblemas distintos. Aí eu pergunto quantos subproblemas distintos existem. Eu estou respondendo que o número de subproblemas distintos é igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Por quê? Eu vou pedir para vocês calcularem isso. É muito fácil. Eu vou pedir em seguida. Então vamos realizar um exercício. Tempo destinado a esse exercício é apenas de 4 minutos, não precisa de mais. O que eu quero, através desse exercício, é que vocês justifiquem por que o número de subproblemas distintos é igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Bem, essa justificativa é muito simples. Cada subproblema corresponde a um par. Um par IJ. Porque qual é a cara do subproblema? O subproblema é C de T de IJ. E qual é a variação possível de I até J? I até J varia da seguinte maneira. I é sempre menor ou igual que J. E os limites são o quê? 0 e N. Então é o número de pares que eu posso formar, com dois elementos, dentre quem? Dentre os elementos 0 e N. Esse número de pares é muito simples de calcular, é igual a N que multiplica N mais 1 sobre 2. É a combinação de N mais 1, 2 a 2. Né? Bem, a programação dinâmica, então, exige uma implementação não recursiva. Então, para uma implementação não recursiva da expressão, essa expressão daqui, eu tenho o seguinte. Vamos repetir a expressão. C de T de J é igual a 0, se I igual a J. E caso contrário, se I é diferente de J, C de T de J é C de T de I até K menos 1, mais C de T de K até J, mais F de J. Lembrando que nessa segunda linha da minha expressão, a primeira parcela, o C de T I K menos 1, corresponde ao custo da subárvore esquerda, a segunda parcela, o custo da subárvore direita, e a terceira parcela é simplesmente a soma das frequências envolvidas.
Agora, como eu não sei qual é o valor de K, eu tenho que fazer uma variação daqui para todos os Ks variando de... ou seja, no K, o meu I e J, porque justamente eu não sei qual é o K ótimo, então eu vou ter que variar o I e J entre 0 e N. Bom, para que eu possa calcular isso através de uma expressão que não seja recursiva, é necessário o seguinte: quando você vai escrever uma expressão, A igual a não sei o que, A igual a B mais C mais D mais E, digamos. Para que você possa calcular o A, você tem que ter calculado previamente o B, o C, o D e o E. Caso contrário, você não calcularia o A, tá certo? Ou você poderia calcular o A, mas de maneira recursiva. Mas para você calcular o A de maneira não recursiva, é necessário que todo o lado direito da expressão já tenha sido previamente calculado quando você for calcular o lado esquerdo. Em outras palavras, os valores C de T e K-1 e C de T, KJ e FJ já devem ter sido previamente calculados quando eu for calcular C de T de IJ. Então, todo algoritmo, mais ou menos, se compõe numa técnica de como realizar, em que ordem calcular os custos para que essa propriedade seja alcançada. Que a propriedade de que todo o lado direito já tenha sido calculado quando eu for calcular o lado esquerdo. Bem, então, digamos, existe aqui no caso, digamos, uma propriedade básica que tem que ser seguida para que esse objetivo possa ser alcançado. Qual é a propriedade? É o seguinte: em que ordem que eu vou calcular os meus C de T de IJ? Ou seja, em que ordem que eu vou calcular de IJ? Para que isso aconteça, isso quer dizer o quê? O lado direito da expressão já tenha sido todo calculado quando eu for calcular o lado esquerdo. Vocês observem o seguinte: no lado esquerdo eu tenho o quê? IJ. Do lado direito, aonde que aparece IJ? Bem, aparece lá no FIJ. O FIJ não há problema nenhum, é soma das frequências, eu calculo isso antes, eu posso calcular isso antes. Tudo bem. O problema todo são os Cs. Como que o C aparece do lado direito? É só você se lembrar de como era a expressão da tela anterior. O C de T, à esquerda eu tenho C de T de IJ. À direita eu tenho C de T de I até K-1. E o outro, a parcela seguinte, C de T de K mais 1 até J. Ora, se vocês fizerem a diferença entre os índices do lado esquerdo e do lado direito, vamos observar o seguinte: do lado esquerdo eu tenho IJ, o I é menor ou igual que J, então eu vou calcular a diferença J menos I. Bom, do lado direito eu tenho o quê? Eu tenho, a primeira é I até K menos 1, então eu calcularia a diferença K menos 1 menos I. E a outra parcela é quem? K mais 1 até J. Então, faria a diferença J menos K mais 1. Bem, acontece que o K varia desde I mais 1 até J. Em outras palavras, se eu fizer a diferença dos índices, a diferença do índice, essa diferença desses índices do lado esquerdo é sempre maior do que o lado direito. Então, essa é toda... Você percebendo isso, resolveu o problema. Porque se a diferença dos índices do lado direito é maior do que do lado esquerdo, significa o seguinte: ora, o que eu tenho que fazer é calcular essas expressões de tal maneira que a diferença dos índices não cresça. Ou seja, em outras palavras, a ordem que eu tenho que utilizar é essa que está escrita nessa tela. Eu tenho que calcular os C de T e J em ordem não decrescente de diferença de índice J menos I. Essa, digamos, é toda a percepção da coisa. Você percebendo isso, está resolvido o problema. Bem, então, agora é uma implementação. Então, com isso daqui eu posso descrever o algoritmo. Eu vou empregar duas matrizes, C e F, ambas N mais 1 por N mais 1. Eu vou ter as frequências, esses são os dados. Quais são os dados? Desde F1 até Fn e desde F1' até F'N.
a minha solução, lembrando, é o custo C de 0 até N da árvore T de 0 até N. Agora eu vou, digamos, para simplicidade, em vez de o empregar custo C de T de 0 até N, eu vou simplesmente empregar a notação C de 0 até N como correspondendo ao custo da árvore T de 0 até N. A variável D representa a diferença de índices. D igual a J menos I. Então, a diferença de índices, essa variável D é que vai representar a diferença desses índices. O algoritmo então, de árvore binária ótima, encontra-se descrito nessa tela. Bem, inicialmente, o que eu tenho que fazer, eu vou calcular, como eu quero sempre calcular, lembre, em ordem não decrescente de diferença de índices, o primeiro D, que é essa diferença, vai ser 0. Ou seja, eu vou calcular todo mundo para a diferença 0. Depois todo mundo para a diferença 1. Todo mundo para a diferença 2. E assim por diante. Ou seja, todos os IJs que têm diferença 0, todos os IJs que têm diferença 1, diferença 2, até chegar à diferença máxima, que é quem? No caso, C de 0 até N, diferença N. Não é? N menos 0, N. Bem, quando a diferença é 0, significa que os dois índices são iguais. Então eu vou calcular quem inicialmente? C de JJ. Mas nós vimos que o C de JJ é 0, sempre. Então faz parte da inicialização, eu calculo separadamente. Então para C de 0 até N, para J de 0 até N, eu vou fazer o C de JJ igual a 0 e vou calcular o F de JJ, é quem? F' de J. Porque, repara o seguinte, esses F's são quem? São as somas das frequências. F mais F'. Mas como a minha frequência F tem uma unidade a mais, ou seja, F pequeno tem F', não é isso? Quantos F's eu tenho entre J e J? O F de JJ seria F de J mais 1 até J, que não tenho nada, porque o primeiro índice é maior que o segundo, mais F' de J. Então, de tudo isso, ficou só o F' de J. Bem, depois eu vou fazer agora um loop, em que o D vai ser a minha diferença de subscrito, variando desde 1 até N. O D igual a 0 foi calculado na minha inicialização. Então eu faço primeiro D igual a 1, depois D igual a 2, D igual a 3, assim por diante. Para cada um desses Ds, eu faço o seguinte, eu vou variar o I desde 0, que é o meu valor inicial, até o valor máximo. O valor máximo é quem? N menos D. Tá certo? Porque, como o meu D é J menos I, como o meu I não pode ultrapassar J, o valor, então, máximo para o meu I é N menos D. Bem, tendo estabelecido D e tendo estabelecido I, eu calculo o J. O J é simplesmente igual a I mais D, porque D é igual a J menos I. Bem, com isso daqui eu calculo o F de J. O F de J é a soma das frequências. Vai ser a frequência anterior, vai ser o anterior é quem? FIJ menos 1, que eu já tinha calculado anteriormente, mais FJ mais F' de J. E, finalmente, o custo. O C de J é o mínimo, valor mínimo, entre o K variando desde I mais 1 até J, de quem? De C de IK menos 1, mais C de KJ, mais F de J. Isso é apenas uma implementação dessa expressão que nós vimos antes, escrita agora sob uma linguagem algorítmica. Então, aqui nesse algoritmo, você tem todos os detalhes dele. Bem, repara o seguinte, eu tenho matrizes no caso, tem duas matrizes, C e F, porque o C é uma variável que tem dois índices, de 0 até N, e o F também. Então isso vai corresponder, digamos, na implementação a duas matrizes, C e F, ambas de dimensão N mais 1, N mais 1 por N mais 1. Bem, agora repara o seguinte, como eu estou calculando todos os Cs e Fs em ordem não decrescente de diferença de subscrito, isso significa o quê? Estou calculando primeiro
por exemplo, é F0, JJ, CJJ, ou seja, diferença zero, diferença de índice zero. Depois, diferença de índice igual a 1, diferença de índice igual a 2. Se você for olhar na matriz, quando você tem diferença de índice 0, diferença de índice 1, diferença de índice 2, e digamos, o progresso da computação se dá de acordo com essa variação, o que significa na matriz? Eu calculo primeiro todo mundo da diagonal principal. A diagonal principal é quem? Corresponde à diferença 0. E depois todo mundo que está todo mundo de uma diagonal que é, digamos, contígua à diagonal principal. Depois todo mundo de uma diagonal contígua a essa, e assim por diante. Ou seja, o algoritmo calcula essas matrizes a partir da diagonal principal, progredindo sempre para elementos de diferença de índices não decrescentes. Qual é a complexidade do método? A complexidade do método é O de N3. Por quê? Repare o seguinte, na inicialização é O de N. Inicialização é calcular o C de JJ e o F de JJ, que era apenas um cálculo. Como era a variação ia de 0 até N, eu faço, digamos, N mais uma computações, que no caso é ordem de N. Bem, depois eu tinha o quê? Eu tinha uma variação em que o D variava, tá certo? O D variava de quem? De 1 até N. Então eu vou calcular N vezes. E depois o I variava. O I variava desde 0 até N menos D. Bom, N menos D no pior caso é N também. Então eu tenho o quê? Um loop dentro do outro. Então tudo que está dentro daquele loop interno, eu vou calcular o quê? Ordem de N duas vezes. Porque é ordem de N vezes ordem de N. Agora, quando eu for partir para o cálculo da expressão propriamente dita, aquela que tem uma minimização com o valor de K, ora, para eu determinar aquela minimização, eu vou ter que calcular o K ordem de N vezes. Então, seria o quê? Ordem de N ao quadrado vezes que eu passo lá a ordem de N ao quadrado vezes. Agora, cada vez que eu passo naquela linha lá, eu consumiria tempo O de N. Então, isso aqui me daria um total de ordem de N ao quadrado vezes ordem de N, ordem de N ao cubo. Essa é a complexidade do algoritmo. Eu queria apenas mencionar que existe uma possível melhoria a ser realizada nesse algoritmo, utilizando um princípio chamado princípio da monotonicidade, devido a Knuth, que foi estabelecido um artigo em 1971 que reduz a complexidade de ordem de N3 para a ordem de N2. Como esse é um problema importante, digamos, essa otimização é importante também. Mas isso aqui não será objeto do nosso curso, porque escapa um pouquinho ao seu conteúdo. Mas eu queria apenas que vocês soubessem, se vocês forem, digamos, alguma vez utilizar esse algoritmo na prática, se vocês forem trabalhar, digamos, com árvores binárias de busca, utilizar num banco de dados, por exemplo, eu aconselharia vocês recorrerem à literatura para ligeiramente modificar esse algoritmo. Uma modificação muito ligeira, de modo a torná-lo mais eficiente. Bem, vamos ver um exemplo então. Eu tenho um conjunto com 4 chaves e as seguintes frequências. As chaves, se eu tenho 4 chaves, eu tenho o meu I variando de 0 até 4. As frequências FI, frequência dos nós redondos, das chaves, são 10, 1, 3, 2. E as frequências F'I, as frequências das buscas sem sucesso, ou seja, dos nós quadrados, são 2, 1, 1, 1. O algoritmo vai calcular o que é? Aquelas duas matrizes. Conforme eu falei, ao final do algoritmo você vai ter computado duas matrizes. A matriz F é uma matriz auxiliar para calcular a matriz C. E a matriz C. O que te interessa dessa matriz é apenas o resultado final. Qual é o resultado final? Onde está o custo da minha árvore de busca ótima. Os outros são sempre valores intermediários. Qual é a resposta? Lembra? A resposta é C de 0 a N. Onde é que está C de 0 a N? No canto superior direito da matriz C. Qual é esse valor? É 39. Significa que o custo da minha árvore ótima é 39. Todos os outros elementos que aparecem nessa matriz são apenas, digamos,
valores intermediários que me permitem calcular aquele custo. Bem, vamos agora ver, digamos, só para treinar um pouquinho, como é que o algoritmo ia calcular essas matrizes. Bom, inicialmente, os valores C de J da diagonal principal da matriz C são todos nulos, faz parte da inicialização. Então, se vocês observarem aquela matriz, a diagonal principal é sempre 0. Bem, quando D for igual a 1, o 0 corresponde, aquele 0 da diagonal principal corresponde a quem? A D igual a 0. Quando o D for igual a 1, vocês entrarem na expressão do C, vocês vão observar o seguinte: C de J, agora com D igual a 1, o J vale uma unidade mais do que o I. Não é isso? É sempre J é igual com D igual a 1, J é igual a I mais 1. Bem, então o K varia entre quem? Entre I mais 1 e J. Bem, se o K varia entre I mais 1 e J e a diferença é igual a 1, o K só pode assumir um valor, é o valor J. Esse é o único valor. Então eu não tenho minimização, porque eu tenho apenas um valor de K. Então ele vai calcular exatamente quem? C de 1 até K menos 1, mais C de K até 2, mais F de 1, 2. Isso vai ser quem? C de 1, 1, mais C de 2, 2, mais F de 1, 2, vai ser 0 mais 3, que é igual a 3. Então, com isso daqui, por exemplo, eu calcularia o valor C de 1, 2. Bem, no caso em que D é igual a 4, bom, no caso em que D é igual a 4, eu tenho o seguinte: C de 0 até 4, agora eu vou entrar naquela expressão com I igual a 0, tá certo? E com J igual a 4. Então eu vou ter C de 0 até 4, é o mínimo. Agora o K vai variar de quem? Desde I mais 1, que é 1, até 4. O K variando desde 1 até 4. E eu tenho aquela expressão. Então C de 0 até 4 é C de 0 até K menos 1, mais C de K até 4, mais F de 0 até 4. Bem, que valores possíveis eu tenho para K? Bom, eu tenho os seguintes valores possíveis para K. 1, 2, 3 e 4 nesse caso. Para cada um desses, então, eu substituo K por 1, 2, 3 e 4 naquela expressão, eu tenho os valores correspondentes obtidos. Então, eu teria 17, 25, 30 e 29, se vocês fizerem as contas. Como eu quero o mínimo, então, quanto que vale o C de 0 até 4? O C de 0 até 4 é esse valor, é o valor minimizante para K igual a 1, que é a primeira linha. Então, o C de 0 até 4 seria 17 mais F04. Se vocês observarem o F está fora da minimização, porque ele não depende de K. Entrando com o valor de F de 0 até 4 obtido da matriz F, eu tenho o valor 39. Observe que para calcular todos os valores de C de 0 até 4, por exemplo, eu utilizei para K igual a 1, C de 1 até 4, para K igual a 2, C de 2 até 4, C de 0, 0, C de 0, 1, ou seja, eu utilizei os outros valores da matriz C, que, como eu mencionei, são utilizados apenas como valores intermediários para o cálculo final. Bem, com isso eu tenho um custo final obtido. Bem, aí eu pergunto, como obter a árvore ótima? Bem, repare, eu calculei, vocês podem dizer, você falou que que ia explicar um algoritmo para construir a árvore de busca ótima. No entanto, apresentou um algoritmo para calcular o custo ótimo, e não a árvore ótima. O que eu respondo é o seguinte, a árvore ótima sai facilmente. Uma vez que você tem um custo ótimo, a árvore ótima sai como subproduto. Como encontrar é o seguinte, vocês lembram da tela anterior que eu tinha um K minimizante, eu tinha um K que conduzia ao mínimo. Basta você se lembrar de qual foi o K minimizante para cada caso. Com um K minimizante, o problema está resolvido. Tá certo? Então, é o seguinte, o que eu tenho que fazer? Tenho que guardar o valor de K minimizante para todos os valores de C de I até J.
Isso corresponde a quê? A você guardar qual é a raiz SK ótima. A raiz SK ótima da subárvore T de IJ. Essa raiz SK é que você vai colocar na sua árvore de busca que você quer construir. Então, digamos, se eu tenho um K minimizante, qual é a raiz? É o SK. O K é o índice, ou seja, o K minimizante é o índice da chave que vai ficar exatamente na raiz que você está buscando. Então, a minha árvore ótima vai ter como raiz SK e como subárvore esquerda, T de K-1. Como subárvore direita, T de KTJ. Aí você perguntaria, bom, e como é que eu continuo? Eu sei qual é o K minimizante da minha árvore, mas eu tenho só um nó na minha árvore e o resto? Bom, o resto você aplica a mesma ideia recursivamente. Como o T de K-1 é uma subárvore ótima, que é uma subárvore ótima, você vai lá e encontra, digamos, qual foi o K minimizante da subárvore, do custo de I até K-1. Esse vai ser a raiz da subárvore esquerda, se existir. Porque ela pode não existir, né? Se o K for igual a 1, a subárvore esquerda vai ser vazia. Não tem ninguém, não tem nenhuma chave menor do que 1. E analogamente para a direita. Bem, com isso daqui, eu tenho uma outra matriz, chamada matriz dos minimizantes. No algoritmo, eu vou utilizar uma terceira matriz, K, N mais 1 por N mais 1, justamente para guardar os valores de K. E essa matriz vai conter exatamente os Ks que me conduziram à minimização. A matriz obtida, no caso, seria essa daqui. As matrizes são sempre triangulares e todos no caso, triangulares e triangulares superiores, né? Bem, reparem que nós, quando calculamos vocês estão lembrados de duas telas anteriores, quando calculamos C de 0 até K, o K minimizante foi 1. Significa que o valor de K do canto da diagonal superior, o valor de K do canto superior direito, do elemento do canto superior direito dessa matriz é 1. Bem, nos cálculos efetuados, por exemplo, o custo C de 1, 2 foi obtido pelo valor K igual a 2. Assim, K de 1, 2 é igual a 2. Vocês observarem. Lembra que isso é uma matriz 0 por N. A primeira linha é 0, a primeira coluna é 0, o índice dela. Da mesma forma, o valor de K minimizante para ser 0K, conforme eu falei, é igual a 1. Então, K de 0,4 é 1. Bem, com isso daqui eu posso construir a minha árvore ótima. Agora, a matriz K permite você construir a árvore ótima. Como eu falei, a árvore ótima T de 0 até N possui raiz quem? Exatamente S, a chave S, qual S? Índice K de 0 até N. E o filo esquerdo da raiz será S de K de 0 N menos 1. Tá? Porque o filo esquerdo da raiz é quem? Se a raiz é K, o filo esquerdo é de I. Desculpe, eu estou na minha árvore toda, né? Então é de 0 até N. 0 até N são todas as chaves, né? De 1 até N são todas as chaves. Então a variação do I é de 0 até N. E J também. Bom, então SK é minha raiz, tá? E a minha subárvore esquerda vai de quem? De 0 até K menos 1. A subárvore direita de K mais 1 até J. Aí vocês substituindo esses valores nos índices de S, vocês encontrarão então que o filo esquerdo será o valor SK de 0 até K, 0 até N menos 1, e assim por diante. Com isso daqui, nós então construímos a árvore ótima. A raiz dela é S1, porque o K minimizante era para o K minimizante para os índices 0 até N era igual a 1. Bom, se S1 é a raiz, eu não tenho ninguém como subárvore esquerda. Como subárvore direita, eu tenho quem? Bem, eu tenho os elementos de 2 até 4. Bem, se eu tenho os elementos de 2 até 4, eu tenho então que agora
calcular o K de 1 até 4. E na minha tabelinha eu vejo que o K de 1 até 4 é 3. Então, com isso daqui eu concluo que o filo direito de S1 é S3. E com isso daqui eu concluo também que o filo esquerdo de S3 é S2 e o filo direito de S3 é S4. Então, nessa tela vocês veem finalmente o desenho da árvore de busca ótima obtida através desse algoritmo. Finalmente, para encerrar essa aula, vamos passar um exercício final, que é apenas vocês, digamos, repetirem com um exemplo diferente tudo que foi feito através de um exemplo também na segunda metade da aula. O que eu quero é o seguinte: dadas essas frequências, tem 4 chaves, I de 0 até 4, as frequências F, I e F' conforme aparece na tela. O que eu quero é escrever as matrizes F, C, K calculadas pelo algoritmo. E eu quero também desenhar a árvore de busca ótima correspondente. Com isso daqui nós encerramos essa aula, onde nós examinamos a construção efetiva de uma árvore de busca ótima do curso de estudo de dados. Obrigado.